Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Jobis e alguns companheiros têm me procurado no privado para fazer algumas perguntas sobre a questão da psicologia, né? Eu atuo como psicóloga, sou formada, faço pós-graduação em psicodrama, então sou psicodramatista em formação também. E algumas pessoas têm me feito algumas perguntas sobre psicologia e deficiência visual. Primeira pergunta que o pessoal tem feito é: pessoa com deficiência pode atender pessoas sem deficiência? Sim. Não existe nenhum impeditivo para isso. A gente não tem nada no conselho dizendo que pessoas com deficiência não podem atender outras pessoas. Eu acho até que eu tenho alguns pacientes que não sabem que eu tenho deficiência, porque não foi necessário falar sobre isso, então a gente não fala sobre isso. E que mais? Aí perguntaram se a deficiência afeta o atendimento. Eu entendo que não. E é engraçado porque no meu caso, como eu atendo na abordagem do psicodrama, ela é uma abordagem que a pessoa não fica só falando, sabe? Pode haver situações em que eu peço, inclusive, para a pessoa fazer gestos, para a pessoa fazer. Tem bastantes técnicas assim. E em todos esses casos eu acabo pedindo para a pessoa descrever e ela descreve. Já teve algumas pessoas também que me procuraram, na verdade, especialmente por eu ser uma pessoa com deficiência, no sentido que elas entenderam que elas ficariam mais à vontade, que elas não se sentiriam observadas. Enfim, tem vários contextos em que a deficiência ela acaba sendo até um facilitador, né? Por outro lado, não. Quando a gente tem um paciente, a gente tem deficiência, não, a ideia não é a gente dizer como a nossa história de vida, porque tem pessoas que falaram assim, deve ser bom atender com uma pessoa com deficiência, porque deve ser muito motivador, e até pela própria história de vida do profissional. Eu não entendo dessa forma, porque quando a gente atende, o centro da sessão é o paciente, né? E a gente vai usar os recursos referentes à nossa abordagem. Então, eu não faço um trabalho tipo motivacional, do tipo, olha, se eu superei todas essas coisas, você também supera e os meus problemas são maiores que os seus. Então, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, né? Acho que a psicologia, ela vai partir por um outro viés, que é o de desenvolver a autonomia da pessoa e dar para ela repertório psicológico para lidar com as dificuldades e ter mais fortalecimento emocional para lidar com os outros problemas que vão surgir. Então, não é um trabalho, como é que eu vou falar? Motivacional, não, a gente não vai por aí. Aí perguntaram como é que é meu atendimento. Uai, gente, meu atendimento é um atendimento normal, eu acho. Normalmente a gente faz anamnese, conversa com a pessoa, faz a recepção da pessoa, faz o acolhimento, entende o que está acontecendo, né? Eu gosto muito de usar alguns recursos do psicodrama, eu gosto de fazer uma ideia sociométrica, né, para ver como é que é, medir a rede de apoio que a pessoa tem, perguntar, entender o contexto dela, entender os papéis que ela ocupa na vida, como é que estão esses papéis. É mais ou menos por aí que começa. Depois, o que acontece, cada paciente ele vai ter a sua demanda e a gente vai tentar atender de acordo com a demanda. Existe algum tipo de caso que pessoas com deficiência não possam atender? Gente, aí vai depender da deficiência, vai depender do profissional e vai depender também dos recursos que a pessoa tenha para lidar. Então, por exemplo, eu não me sinto confortável em atender crianças, especialmente crianças muito pequenas. Eu entendo que no meu caso, eu sinto que não enxergar vai dificultar a observação, porque as crianças são muito gestuais, elas precisam de demandas de desenho, né? Então, eu entendo que eu não faria um trabalho tão bom, talvez até pela minha própria insegurança, talvez até pela minha própria inexperiência. Eu sei de pessoas com deficiência visual que atendem, inclusive, pacientes pequenininhos e dão conta do recado. Então, não é aquela coisa que a gente já conversou. A deficiência visual, ela não tem uma padronização. Se isso, aquilo, ela não é binária. Cada pessoa, cada história vai ser de um jeito. Então,
eu posso falar pra vocês, nossa, eu tenho uma limitação X, e aparecer de repente um outro psicólogo com deficiência e falar assim, Jô, eu tiro isso de letra e sem pauta. E aí tudo bem, porque cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de trabalhar. Eu trabalho em casa, né? Eu atendo online. No momento não fez sentido para mim alugar um consultório, porque eu não tinha pacientes, né? E francamente, eu acho que eu vou ficar pelo online mesmo, porque eu posso atender gente do mundo todo, né? E em presencial eu só posso atender na minha cidade. Quem tá da minha cidade dá para atender. Eu atendo via Meet, eu não atendo via WhatsApp, porque eu acho o Meet mais leve e também aparecem menos notificação, né? Então o paciente não fica sendo distraído. Essas foram as perguntas que eu recebi, espero ter oferecido respostas a contento. Qualquer coisa, vocês me procurem, a gente conversa pelo WhatsApp ou de repente, não sei, em outro espaço. Mas eu acho muito importante a gente desmistificar aquela história, né, de que a pessoa com deficiência só pode trabalhar com pessoa com deficiência, e aí a gente vai entrar num outro caminho muito perigoso, né? Então ela só pode ser atendida por pessoa com deficiência. Não. O psicólogo, ele é preparado para atender todo mundo. Pelo menos essa é a ideia. A gente é psicólogo de gente mesmo, e aí vão haver as especializações, especificações e afinidades e tudo mais, tá bom? Um abraço grande. Tchau, tchau!